Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 385. O tema hoje é no livro A Gênese, capítulo 11. Capítulo 11, questão número 10. União do princípio espiritual à matéria. Então, se nós pararmos para analisar, tudo encontra-se de acordo com uma sequência. Nós já analisamos aqui no livro, na Gênese, o princípio dos corpos orgânicos e também inorgânicos. Nós já analisamos aqui também o princípio deixa eu voltar aqui, porque a cabeça está um pouquinho cansada. O princípio espiritual, né? Então nós já analisamos aqui o princípio espiritual. Então, nesse princípio espiritual, nós abordamos várias matérias. Então, uma delas é a união do princípio espiritual à matéria, que é essa agora. Kardec começa dizendo assim: tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele, espírito, pudesse atuar sobre ela. Então, era necessário que o espírito pudesse atuar sobre essa matéria. Porque, como nós já dissemos, mas isso não é nosso, isso está contido na doutrina dos espíritos, existe uma tríade: Deus, matéria e espírito. Mas o espírito, numa certa fase evolutiva, ele necessita mergulhar, vamos assim dizer, a essa matéria física, sem a qual ele não alça voos, Então, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitá-la. No mesmo tempo,
objeto e instrumentos do trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Logo mais nós vamos ficar sabendo que não foi Deus que criou o que nós hoje conhecemos como corpos organizados. Eu vou usar esse termo assim. Não foi Deus que criou esse corpo físico, esse corpo orgânico, porque o nosso corpo é orgânico. Mas existe uma tríade quando se fala em orgânico: o vegetal, né, que são os vegetais, as plantas, né, tudo. Então, planta é vegetal. Desculpa. Os animais e o corpo físico. Mas nós estamos tratando do corpo físico do homem, do Homo sapiens, do Homo sapiens, do Homo erecto, do Neandertal, dos hominídeos, do Homo habilis. Nós estamos tratando desse corpo organizado, desse corpo físico, que na verdade, como estávamos dizendo, logo mais nós vamos deparar com isso na própria Gênesis, nesse próprio tema aqui, nessa questão. Não foi Deus quem organizou esse corpo. Não foi Deus que modelou esse corpo orgânico ao espírito, ao princípio inteligente. E sim, o próprio princípio inteligente, de acordo com a sua necessidade. Deus apenas forneceu os elementos. Deus apenas forneceu as propriedades para que, juntamente com os arquitetos siderais, e de acordo com a necessidade do princípio inteligente, pudéssemos gradativamente organizarmos
o que hoje nós conhecemos como sendo corpo físico, corpo orgânico, a roupa do espírito, porque o corpo físico é uma das roupas que o espírito se utiliza em todo o teu processo evolutivo. Nós podemos dizer que essa roupa para o espírito, esse termo é nosso, essa roupa para o espírito é uma roupa rudimentar, mas de grande importância, de grande necessidade. Da mesma forma, como nesta época de muito frio, eu não estou usando blusa, porque eu tomei um remédio, então eu estou sentindo calor, porque eu estou resfriado. Então, não era nem para mim estar gravando esses vídeos aqui hoje, mas por recomendação de vó, não era nem para estar gravando. Mas eu sou teimoso. Nós temos que adotar aquele lema: morra, mas morra trabalhando para Deus e para Jesus. Porque morrer é inevitável. Tudo que nasce, vive e tem o teu ciclo final. É natural na parte orgânica. O orgânico, ele nasce, vive e morre. Mas só que nada morre. Tudo se transforma. Tudo se modifica para melhor. Então, por isso que eu estou dizendo que esse corpo aqui, ele é uma veste rudimentar ao espírito. Rudimentar, mas necessária, tantas vezes quanto o espírito, aqui o meu eu, achar necessário retornar ao corpo físico. Por isso que logo mais adiante, Kardec nos esclarece que na verdade não é Deus quem constitui esse corpo ao espírito, e sim o próprio espírito quem o constitui, de acordo com a tua necessidade. Deus fornece os elementos e, de acordo com a necessidade, o espírito molda. O espírito molda o corpo. Olha para você ver a sabedoria de Kardec. Por que que o espírito molda? Porque de acordo com a evolução do espírito, traz ele na sua bagagem, traz ele no teu perispírito, que é o teu modelador da forma, as necessidades condizentes
Então, gradativamente, com o passar dos bilhões de anos, o Espírito tem trabalhado tem tentado modificar e tem conseguido esse molde. Se nós pararmos para analisar a diferença do corpo físico humano hoje com o corpo físico dos Neandertal, do Homo habilis, do Homo erectus, dos hominídeos. Quanta coisa se modificou já, graças à perseverança do espírito, do princípio inteligente, e também não só perseverança, mas a necessidade do princípio inteligente, mediante esse corpo físico, que durante esses milhões de anos ele tem trabalhado para moldá-lo melhor, até ele um dia, até esse espírito aqui um dia, não necessitando mais desse corpo físico, através da tua evolução, transformando-o num habitat diáfano. Quanta coisa ainda o princípio inteligente deve trabalhar nesse corpo físico nosso. Quanta coisa já foi mudada, quanta coisa ainda o princípio inteligente ainda vai transformar. Eu vou tentar mostrar para você uma forma. O princípio inteligente, isso é apenas não é nem hipótese, é apenas uma comparação, é uma historinha que eu vou contar para você como o espírito, o princípio inteligente, o que ele fez e o que ele tem feito com o corpo físico. Vamos pensar que o princípio inteligente ele chega num determinado local e encontra um monte de barro. É isso mesmo. Ele encontra um monte de barro. E ele começa a moldar um corpo para ele, princípio inteligente. Como ele, princípio inteligente,
lá no princípio, deixando o reino animal, que encontra-se na fase do hominídeo, é óbvio que ele vai moldar um corpo físico característico à sua aparência perispiritual. Você está conseguindo entender? Então aquele princípio inteligente, ainda numa fase assim, meia que rudimentar, ele pega aquele barro. Se não der para explicar nesse vídeo, eu vou para o próximo vídeo. Ele pega aquele barro e ele molda ali um corpo físico de acordo com a sua evolução rudimentar. Aí sai lá a forma de um corpo de hominídeo. Só que milhões de anos ele desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, e quanto mais ele desencarna e reencarna, mais ele vai lapidando aquele corpo de hominídeo, igual um ourives que pega uma pedra bruta e leva no buril para poder lapidar. Então sei que o princípio inteligente, milhares de anos reencarnando no corpo de hominídeo que ele mesmo preparou. Quanto mais ele reencarna, mais ele prepara aquele corpo daquele hominídeo para melhor. Quanto mais ele desencarna e mais ele reencarna, mais ele prepara aquele corpo que tem uma forma de um hominídeo em um corpo mais melhorado. No princípio, pequenininhos, corcundos, aquela forma animalesca. De tanto ele trabalhar, de tanto ele reencarnar, de tanto ele desencarnar, daí a pouco ele entra naquela fase do Homo habilis, ou melhor, do Homo erectus, do Homo sapiens, o Homo sapiens é depois. O Homo erectus, depois o Homo habilis. Mas é preciso entender que aquele espírito é que vai moldando esse corpo. Até chegar um momento em que o Homo habilis, ele molda um corpo físico capaz de uma transformação muito brusca,
muito repentina, aí entra na fase do Homo sapiens, que somos todos nós. Mas vejamos bem, nós já dissemos isso nos vídeos anteriores. Os antropólogos, eles tinham registros de fósseis de 45, 46 mil anos de Homo sapiens. Mas agora, recentemente, eles descobriram numa caverna em França fósseis de Homo sapiens sedimentados em algumas sedimentações de mais de 85, 86 mil anos. Isso quer dizer que nós ainda nos encontramos em processo de aperfeiçoamento físico. O espírito ainda está aperfeiçoando a matéria física. Vamos para o próximo vídeo, na sequência